não estiver no trânsito aí e puder, feche seus olhos, se conecte em fé, que nesse momento não é à toa que o nosso ambiente se chama tempo de mesa. Apesar de ser online, é um ambiente aí onde a gente senta na mesa todos os dias às 12h02, para juntos nos alimentarmos não só de consciência, mas do Espírito Santo também. Então, aquele que pode, feche seus olhos, se conecte em fé, para declararmos que será um tempo de mesa extraordinário. Pai, eu sou grato pela vida de cada um dos meus irmãos, eu sou grato pela vida do João, que não pôde estar conosco também, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito durante esse dia, ainda fará, e eu sou grato, Pai, porque todas as vezes que isso acontece, não são as minhas palavras, mas são as tuas palavras. Eu sou grato pela transformação, pelo impacto que terá na vida dos meus irmãos, e eu sou grato, Pai, por tudo aquilo que nós levaremos dessa mesa, como se nós tivéssemos trazido despojos, mas também levássemos despojos, levássemos sementes para multiplicar o teu reino, Pai, na face da terra. Pai, eu declaro que não será um tempo de mesa comum. Eu declaro que as minhas palavras serão as tuas palavras. E quem está conectado em fé, declare: Pai, eu abro o meu coração. Declare nesse momento: eu abro o meu coração para receber aquilo que Deus tem para mim. Para receber aquilo que Deus tem para mim. Em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos todas essas coisas. Amém. E amém. Meus irmãos, eu não consigo fugir muito do assunto. Não consigo fugir muito do assunto porque, cara, eu era um homem que não vivia legado, entende? Até 2024, a minha vida era puramente para construir patrimônio e guardar dinheiro e fazer algazarra, né? Era a minha vida. E depois, então, que eu acessei a Cristo e também o ecossistema, eu comecei a entender o que é legado, né? E quando eu digo que eu não consigo fugir muito do assunto, eu me refiro ao assunto de negócios mesmo, entende? Então, cara, hoje eu quero trazer uma visão para vocês sobre legado nos negócios, né? Sobre legado na sua vida executiva, na sua vida operacional e na sua vida enquanto homem que gera um faturamento. Porque se vocês observarem nos detalhes, quando Adão e Eva caíram lá no jardim, Deus deu uma promessa de remissão para cada um, né? Uma promessa de remissão. Para a mulher, ele olhou assim: de você sairá aquele que pisará na cabeça da serpente. Quem lembra disso? Então, essa foi a promessa de Deus para a mulher. E vejam bem quantas mulheres hoje que elas constroem toda uma carreira enquanto elas têm 20, 30 anos, faculdade, empresa, muitos negócios, muitas constroem patrimônio, às vezes até casam, mas não iniciam o projeto dos filhos, não iniciam na vida delas a semente que pisará na cabeça da serpente. E quantas, meus irmãos, puxem aí na memória, mulheres hoje têm sucesso, têm toda essa construção que a gente acabou de comentar, mas ainda são infelizes, porque já não estão mais em tempo hábil e com a energia para ter filhos, vocês entendem? Isso gera infelicidade. Então, por isso que a promessa de Deus completa, né? Por isso que as mulheres que têm os primeiros filhos, e vocês aqui, muitos são maridos e pais, então viram esse processo na esposa de vocês e sabem o nível de alegria que é na vida de uma mulher ter um filho, o nível de completude que é a mulher trazer a existência e gerar aquilo que é a promessa de Deus, aquele que pisa na cabeça da serpente. Porque depois de Cristo, todos nós somos filhos, né? Todo que creu e recebeu tem o direito de ser filho. Todos nós pisamos na cabeça da serpente. Isso a gente trata mais profundamente no Império, né? Os irmãos aí que tiveram no último Império viram o Denis falar sobre isso. Mas o ambiente aqui não é de mulheres e nem é um assunto que eu quero falar. Eu quero trazer esse nível de consciência sobre a primeira promessa que Deus deu para o homem pós-queda, que para a mulher foi essa, né? De ti sairá aquele que pisará na cabeça da serpente. Quem se lembra da promessa que foi para o homem? A promessa de remissão. A ordem que Deus deu para o homem, junto com essa ordem que ele deu para a mulher. Deus olhou para o homem e disse o seguinte:
Do suor do teu rosto viverá. Quem lembra disso? Do suor do teu rosto ele viverá. Então, cara, veja como é infeliz a vida de um homem que não trabalha, bicho. Veja como é uma desgraça a vida de um homem que não produz, entende? Então, isso também é legado. É botar a mão no arado, é botar a mão na massa, entende? Essa é uma fé onde nós não somos só sacerdotes, não ficamos só num templo e tudo. Cara, a gente é sacerdote quando é necessário. Se precisa ministrar alguém, a gente ministra, a gente entrega uma palavra, a gente traz uma direção, mas em Hebreus está escrito assim, Hebreus 7, que nós somos primeiramente reis e depois sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. O que ele quer dizer com primeiramente reis? Cara, primeiramente reis é quem exerce governo. Vocês sabem a diferença entre governo e sacerdócio? Quem sabe a diferença entre governo e sacerdócio? Governo e sacerdócio. Sacerdócio é conectar as pessoas a Deus. Quem concorda aí, reage. Sacerdócio nada mais é do que conectar as pessoas a Deus. E hoje todos temos livre acesso, ok? Mas existe coisa que é transferida de homem para homem. E aí entra o sacerdote. Existem manifestações que Deus chama um homem para manifestar na terra. Um ponto de contato céu e terra. Uma baita de um escândalo espiritual, que foi o que Cristo fez. Assentou nós nas regiões celestes, ok? Agora, o governo não é sacerdócio. O governo não é conectar o homem a Deus. Não é conectar as pessoas a Deus. Governo, cara. Governo, meus irmãos. É estabelecer a vontade de Deus na terra. Quem pegou essa aqui? Essa é a diferença. Por isso que ele diz, primeiramente, reis. Cara, primeiramente você estabelece o mover de Deus na terra, que também é uma grande diferença, tá? Entre o mover de Deus e o mover do Espírito. Aqui não é ambiente para isso, mas são moveres diferentes. E vocês vão me entender quando vocês vê aquelas igrejinhas que são bênção de Deus. Você entra na igrejinha, às vezes no meio da favela, tem um profeta que revela a tua vida, tem reteté e bate pé e gira e o Espírito manifesta. E é real, e é bom. Eu amo estar nesses ambientes. É energia, é frequência, é o Pentecoste de Deus descendo na terra, é o fogo, é isso que a gente precisa. É ótimo. Mas me diz, por que na segunda-feira, depois desse culto de domingo que deu todo esse reteté, muitos têm uma vida de desgraça, de falta de governo? Por quê? Se eles estavam cheios do Espírito um dia antes. Porque eles estão exercendo o sacerdócio e não o governo. Quem pegou isso? Primeiramente reis, primeiramente estabelecer governo e segundamente sacerdote. Entende? Porque sem frutos, cara, ninguém te respeita. Sem resultado, ninguém te respeita. A miséria não ajuda ninguém. Entende? Quando você é um rei, você é próspero, você serve as pessoas. O rei é o que mais serve. E aí você apresenta um sacerdócio que dá frutos. Entende? Que tem o mover do espírito, a presença, a potência, e é ótimo, acontece muito no império. Mas também tem governo, exercer autoridade, gerar resultado, transformar a vida, impactar uma sociedade. Entende? Isso, meus irmãos, do suor do rosto viverá. Quem pegou a construção aqui? Do suor do rosto viverá, estabelecendo governo sobre todas as coisas. Isso é deixar um legado. Entende? Esse é o nível de consciência que eu quero trazer hoje. Cara, a fé sem obras é morta, bicho. O que será que o autor quis dizer com isso? Cara, não adianta só orar, velho. Deus, eu quero clientes, Deus, eu quero provisão. Perfeito. E é a parte da fé. E tá ótimo, tem que ter, é essencial. Eu faço muito. A primeira hora do meu dia é para Deus, uma hora cheia, uma hora inteira, orando, lendo, intercedendo pelos meus negócios, pelos meus irmãos do império, pela minha família, pela comunidade, por mim mesmo, me enchendo do que importa para depois ir para a guerra. Eu acordo cedo para isso, a primeira parte do dia para eles, isso é importante, é a parte da fé. Mas a fé sem as obras, morta, não vale de nada. Entende?
O que é a obra? O que é a obra que Deus coloca no teu coração e talvez você está rejeitando, você está negligenciando? Aqui é o primeiro ponto. Isso não é exercer legado. Isso não é exercer legado. Exercer legado é ter fé e executar com uma obra. O exemplo que eu estava dando, Deus envia clientes, Deus envia provisão, Deus envia. Deus envia, cara. Envia sim, mas ele não vai pegar o telefone e ligar para 50 clientes por ti. Ele não faz isso. Ele já fez tudo que tu precisava, bicho. Ele já te entregou tudo que tu precisava. Ele entregou o filho dele para te ter o direito de ter vida e vida em abundância, ter potência, ter o espírito vivificante dentro de ti. Essa foi a parte que Deus fez. Vocês têm um nível de consciência de que Cristo não pode fazer o que a gente pode fazer? Que ele veio e fez a parte dele e agora é o momento da gente fazer a nossa parte? Inclusive nos negócios, ele veio e fez a parte dele, cara. Ele trouxe redenção, trouxe perdão, puro, imaculado, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, se entregando para eu e você ter vida e não precisar mais depender de um conjunto de leis para avançar, para prosperar, para ter uma intimidade tão grande que sai de dentro para fora a transformação e não mais de leis que entram de fora para dentro. Assim como está em Hebreus 9, que a lei não aperfeiçoa nada, mas o nosso sacerdócio indestrutível nos levou à perfeição. Cara, pega isso aqui, bicho. Isso é legado. Isso é legado, cara. O que é um sacerdócio indestrutível? O sacerdócio indestrutível de Davi. O cara viveu 4, 5 mil anos atrás e a gente está aqui falando dele. Isso é ser indestrutível ou não? Entende? Jesus viveu há 2.000 anos atrás e a gente está aqui vivendo por ele. Isso é um sacerdócio indestrutível ou não? Isso é um legado. Isso é exercer governo. Isso é ter fé, isso é ter obras e ficar na história. Entende? Então, esse é o nível de consciência que eu quero trazer aqui sobre legado. Eu só introduzi legado até agora. Eu só introduzi legado com base bíblica, com base prática, com campo de batalha, com coisas que eu, recebi a bola no peito, até entender o quanto destrava um negócio você ter princípios e legado. Eu vi um vídeo que me tocou muito essa semana, cara. Era um rabino judeu, que ele era especialista em negócios. E aí chega outro judeu e pergunta para ele, cara, o valuation da minha empresa baixou, tô tendo problemas financeiros. Ele olha assim, cala a boca. Quanto é que você está doando para caridade? Não, eu não estou fazendo caridade. Então toma aqui $100 e inicia teu projeto de caridade. Aí tua empresa vai prosperar. Pô, bicho, isso é legado, cara. Isso é trazer impacto, entende? Até encontrar Cristo genuinamente, um encontro face a face com irmãos em alinhamento, meus negócios era só para botar dinheiro no meu bolso, entende? De ter lucros líquidos mensais absurdos e trabalhar muito por isso, porque é do suor do rosto, ok? Mas para tocar embaixo do colchão, do que vale isso? Que vida que eu estou transformando? Quem eu estou tocando? Ah, Anthony, não tem que ter patrimônio? Tem que ter sim, eu tenho sítio, eu tenho gado, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho terreno. Tem que ter patrimônio. É exercer governo também. Mas, cara, isso não é deixar um legado. Isso é dar estrutura e condição para tua família, que é o básico, irmão. Vamos aprofundar um pouco? Cara, se tu tá deixando legado e estrutura só para tua família, você só tá fazendo o básico, tá? E tem a grande chance de tu ainda estar enfraquecendo teus filhos. No sentido de eles não ter potência para fazer isso sozinho depois. Muito mais vale uma instrução bem dada de um pai e a presença do que milhões em herança. Quem pegou essa? Muito mais vale a presença, a instrução, o acompanhamento, ensinar o filho no caminho do que deixar uma conta gorda quando acabar a tua vida. Entende?
E aqui a gente já começa a falar de legado, cara. Você já pensou os teus netos daqui 100 anos? Os teus bisnetos daqui 150 anos? Caraca, o vovô Gomes era loucão. Alcançou um monte de homens. Você viu aqui o. Inclusive, a gente tem um grande irmão, ele não está aqui hoje, mas é o Douglas Pedroso, ele já trouxe até uma palavra sobre legado aqui. E ele tem a maior rede social genealógica do mundo. Ele tem. Eu tô inclusive mentoreando ele, ajudando ele num projeto aí para disseminar essa ideia e gerar o departamento comercial dele lá, que ele está em estruturação. E ele tem uma entrega dele, um servir dele, que, cara, ele faz toda uma pesquisa de precedente e deixa um documentário da tua vida guardado. E ele traz os exemplos. E se houvesse um documentário da vida de Cristo, ao invés de ter só alguns poucos manuscritos que escreveram sobre ele? E se tivesse um documentário da vida de Gandhi? E se tivesse um documentário da vida de Lutero? Entende? Não ia ser muito mais rico de detalhes? Agora eu pergunto aqui, e se tivesse um documentário da vida do Anderson Lamarck? Para os teus bisnetos, Anderson, daqui 150 anos, olhar você falando, cara, eu sou Anderson Lamarck, uma máquina, uma agência com propósito, eu fiz isso, casei em tal ano, tarará, e os teus bisnetos daqui 150 anos vendo isso, é legado ou não é? Para se conectar com uma herança. Eu sempre fui muito ligado à obra, cara, sempre me enfiei em obra. É, construir pavilhão, casa, terraplanagem, várias coisas já me envolvi em obra. E às vezes eu não queria, eu acabava dentro de uma obra. Sabe o que eu fui descobrir? Meu bisavô foi um grande construtor. Ou seja, herança, cara. Os caras falam tanto de maldição hereditária, mas você sabe as heranças hereditárias que você tem? Talvez não. Talvez alguém não se deu o trabalho de registrar isso para entregar para ti, que foi a futura geração dessa pessoa, de um bisavô teu. Mas agora aqui eu quero trazer consciência. Você tem a oportunidade de deixar o teu legado para as pessoas no futuro. Para daqui 200 anos, um dos teus descendentes pensar assim, Júlio, cara, eu não sei porquê, mas eu sou conectado com saúde, eu quero salvar vidas, eu quero... E aí ele vai olhar o teu legado, o legado do bisavô dele, cara, meu bisavô foi um grande farmacêutico, teve uma rede de farmácias, gerou impacto na vida de muitas pessoas, tá aí, eu quero honrar esse legado, eu vou levar adiante. Quem está se conectando com isso aqui? Entende? Para ti, Sandro, daqui 200 anos, um descendente teu pensar assim, caraca, meu, eu não sei por que eu enxergo o corpo das pessoas diferente. É como se eu olhasse e visse eu visse toda a composição, a biomecânica do corpo humano. E aí ele vai ver o registro, a herança, o legado que tu deixou para ele. Caraca, meu tataravô era um grande especialista no corpo humano, um grande treinador, um grande massoterapeuta. E eu vou me conectar com isso e seguir esse legado. Me responda, meus irmãos. Pode botar nos comentários quantos reais vale isso? Quantos reais vale isso? É imprescindível, cara. É inestimável, irmão. Entende? Agora eu te pergunto, quanto custa? Quanto custa? Conta pra mim, quanto custa? Cadê o teu livro, cara? Cadê o teu legado? Quanto te custa iniciar um livro? Não quer publicar? Tá tudo bem. Deixa só para os teus descendentes, só para os teus netos. Quanto tempo aqui, ó, rolando tela, ó, sem deixar nada para ninguém, e poderia estar escrevendo teu livro. Eu comecei esse ano, tô quase na metade do meu. Sou autoridade para falar aqui. Que, cara, se tu trocar isso aqui por começar a escrever, teu nível de consciência, ó, teu nível de autoridade de quem fala e faz, ó, teu nível de legado que você vai deixar, ó, sobe de nível, cara. Eu quero subir de nível, eu quero alcançar outros ambientes, outros networks. Beleza, que legado tu tá deixando? E se tem alguém aí pensando, eu nem tenho um legado para deixar, meu bom, todo mundo tem, cara. Acredita em mim, todo mundo tem. É igual Davi na caverna. O que eu tenho para oferecer para esses homens? Eu não tenho nada, e Deus, o teu nada é tudo para eles.
Todo mundo tem um legado para deixar. Nessa sexta-feira, meus irmãos, é esse nível de consciência que eu quero trazer, ok? De deixar um legado. Dessa mensagem que eu iniciei no início, tudo isso que eu falei aqui, a maioria das coisas não tem custo. A maioria das coisas não tem custo para te deixar um legado. Mas vamos falar de negócios, que é o tema do início. E aí, cara, tua empresa está sendo só para botar dinheiro no teu bolso mesmo? Se tu morrer amanhã, morre o propósito da tua empresa junto, porque não tem mais no teu bolso para ela injetar dinheiro. É isso mesmo? Irmão, vamos pensar com uma visão privilegiada? Vamos olhar além do óbvio? Vamos pensar numa ação social, talvez? Não como ajuda, não como esmola, mas como impacto. Cara, eu nunca mais vou esquecer a direção que o Denis me deu. Para quem não me conhece, eu tenho uma metalúrgica. Tenho uma metalúrgica e uma distribuidora. E na minha metalúrgica, cara, ele disse assim, Anthony, eu fabrico churrasqueiras, né? Lá no Rio Grande do Sul, a fábrica. Anthony, você vai pegar um sábado e vai abrir um churrasco frio, um churrasco ao público. Aí eu falei, tá maluco? Quanto que eu vou gastar com isso, tal? Cara, não importa. Tu vai demarcar território, tu vai fazer um evento sem custo, churrasco bom de qualidade, para dizer, aqui tem governo. Aqui nessa região, na região da fábrica do cartel do churrasco, chegou um reinado que é próspero, que serve as pessoas sem pedir nada em troca. E eu fiz isso, veio criança, veio uma galera comer churrasco lá. Aí pergunta se depois disso o cartel prosperou ou regrediu. Prosperou e muito, cara. Chamei a família dos funcionários, chamei conhecido, fizemos uma festa, botamos uma música gaudéria, gaúcha, comemos uma carne todos juntos, saiu negócio, saiu venda de churrasqueira também, mas saiu sabe o quê? Talvez alguém que não estava tendo condição para comer um churrasco em casa, mas naquele dia ali comeu um churrasco. Quer deixar um legado ou não? E não estou puxando pro meu lado não, viu? Não estou dizendo que eu sou bonzão. Tenho muito que melhorar e tem muitas mais ações para fazer. Mas isso é ficar na memória, cara. Entende? Isso é ficar na memória. Quantos por cento hoje do teu negócio, do teu faturamento, tu direciona para ficar na memória das pessoas? Eu não entendi muito bem o que você colocou deles. Então, cara, acho que eu entendi. Isso tudo foi depois. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Aqui deu uma cortada agora. Estão me ouvindo bem? Legal. O Denis me lembrou de uma coisa que é interessante também. Legado tem isso que eu falei, né? De ação social para demarcar território, para. Mas vamos lá, vamos obedecer. E antes disso, que é o que o Denis trouxe, cara, eu trabalho com metalúrgica, falei para vocês. E existem materiais que têm qualidades diferentes, mas a mesma aparência. E para encurtar a conversa, porque já é 12h29, eu entregava um tipo de aço inox e cobrava por outro tipo de aço inox. Entregava um aço inox de segunda linha e cobrava por um de primeira. Nessa temporada da minha vida que eu vivia sem princípios. É verdade. E eu não tenho vergonha de falar isso aqui, tá? E não sou suspeito para falar, como muita gente fala por aí. Eu sou autoridade para falar. Depois eu honrei todos os clientes que eu fiz isso. Mas olha só, chegou num momento, num império, inclusive, eu estava no império, e era um momento de honra. Quem aí teve no último império viveu um momento de honra? É extraordinário ou não? E o Denis ministrando sobre honra, sobre princípios, sobre legado. E, cara, chegou no momento que eu tive que confessar, tirar para fora. Irmão, eu estou enganando meus clientes. Não prejudica em nada a eles, só a mim mesmo. O produto não deixa de ser de qualidade, mas eu estou prometendo uma coisa e entregando outra. Não está atrapalhando a vida deles, mas está atrapalhando a minha palavra, a minha conduta. E naquele momento eu entrei em remissão. Naquele momento eu me coloquei em lugar de arrependimento. Quem aqui sabia que arrependimento não é um sentimento, é um lugar? Um lugar. Quem sabia?
Arrependimento não é um estado de vida, não é um sentimento. Arrependimento é um lugar. Você se coloca em local de arrependimento. E está escrito. Esaú se colocou em local de arrependimento. Podem pesquisar depois. Só que tem um detalhe. Tem um momento que você tem que sair daí. Que foi o que aconteceu comigo. Cara, se eu estava deixando um legado de desonra, de desordem e de mentira, vamos virar essa chave agora. Vamos sair desse lugar de arrependimento. Eu já me arrependi. Fé e obras, não é? Eu tenho fé para me arrepender. Agora vamos para a obra. Comecei a honrar os clientes. Efetivamente troquei o material que eu usava. Custa mais caro? Sim. Mais de R$ 15 em quilo. E eu compro em tonelada, tá? Só para vocês saberem. Mas, pergunta se eu prosperei mais ou não. Porque eu comecei a deixar um legado. Ah, cara, pega isso aqui. Muito bem lembrado, Denis. Obrigado, é um exemplo excepcional. Meus irmãos, de verdade, cara, o João não pôde estar com a gente. Eu tenho certeza que ia ser extraordinário. Mas eu não retenho, cara. Eu sou da filosofia, da fé, que quanto mais tu entrega, mais tu recebe. E já recebi muita coisa aqui enquanto falava com vocês, ok? Mas eu entreguei tudo aqui sobre legado. E deixa essa mensagem, cara. Façam essa análise nos negócios de vocês, nas finanças de vocês. Se precisarem de auxílio, Antônio, eu não sei um caminho. Tem o Denis aí, tem o Nicolai. Chama. Chama a gente, cara, e diz, ó, tô com dúvida, tô confuso no meu negócio, não sei como deixar um legado. Sinto que eu não tô fazendo nada além de só enfiar dinheiro no bolso, tô vazio. Chama a gente, cara. A gente já esteve nesse lugar. A gente já abriu esse mato e pode dizer, cara, vai por ali. Aqui você vai ter um local de arrependimento, mas uma movimentação de legado. Entende? É isso que eu deixo para vocês hoje. Sei que fez sentido para muita gente aí, porque esse ambiente é espiritual. Então, se houve essa fome do outro lado, é por isso que eu entreguei o que eu entreguei. E esse é um momento que agora que eu quero abrir para uma... Como já é 12h32, e no tempo de mesa nós não temos homens prolixos, certo? Quem tiver aí uma contribuição sobre legado, ou talvez alguma dúvida, pode abrir e falar, pode levantar a mão. Ó, o Pedro levantou a mão. Pode abrir e falar, Pedro, e em seguida a gente segue. Fala, meus irmãos, muito boa tarde a todos. Eu não Só estou de estar ouvindo. Vocês aqui. estão ouvindo? Você está me ouvindo agora? Você está me ouvindo agora? Eu não... Vocês estão ouvindo? Ah, então é eu só que não estou ouvindo. Peraí. Muito boa tarde. Para mim tem sido muito bom ter esse tempo de mesa com vocês. A energia é surreal, mesmo estando a 9.000 quilômetros de vocês. Esses dias têm sido completamente diferentes para mim. Eu estava em depressão até 2 semanas atrás, passando por bastante coisa. Mas essa palavra de hoje, principalmente, me motivou bastante. Meu bisavô, sobre legado, meu bisavô já foi muito, muito forte na agricultura. Ele tinha até aproximadamente 3.000 alqueires no Goiás. Só que ele era uma pessoa muito de tipo assim, eu não vou deixar nada para os meus filhos, eles se viram e perdeu tudo em farra, gandaia, putaria, essas coisas. E é impressionante como uma decisão errada pode mudar gerações e gerações, né? E arde no meu coração de contribuir de alguma forma, principalmente em orfanatos. Eu sempre tive essa. Eu sempre, eu não sei porquê, mas me chama muito a parte de orfanatos. Então, como se diz, eu tô no caminho, não sei como isso vai acontecer, mas eu só quero agradecer cada um por estar contribuindo no tempo de mesa, tem sido muito bom. Ontem eu não pude estar e senti muita falta disso. Então é isso aí. Todos façam uma excelente tarde. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela contribuição, Pedro. Excepcional. E você já está em contato com o Denis? Está conversando com o Denis, né? Tá, beleza. Tem algo importante aí, viu, cara? Você tem que não, ninguém é obrigado a nada, né? Mas seria uma decisão importante na tua vida tu olhar um pouco diferente para essa história.
Se tu tiver uma oportunidade com o Denis aí, fala sobre isso com ele, que vai ser uma direção poderosa. Eu senti daqui, espiritualmente falando. Bom, não vou abrir aqui porque não é ambiente para isso. Mas saibam aqui que os antepassados de vocês fizeram o melhor com o que eles tinham, tá bom? Só tenham isso em mente e meditem nisso, beleza? Anderson Lamarck, abre aí e fala, meu irmão. Excelente tarde, irmãos. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? E aí, o Anthony falou algo bem importante, né? Sobre estar vendendo algo por um produto e cobrando outro valor. Eu me peguei nisso algum tempo atrás, antes do Império, na verdade, pensando no homem que eu estava me tornando para mim e para minha família. Porque hoje é um dia muito especial para mim compartilhar com vocês. Hoje vai ser o dia das fotos, do pré-wedding do nosso casamento. E olha que incrível, ontem a gente recebeu um alerta aqui de tempestade em Porto Alegre e a minha noiva, ela orou e ela falou que a mulher é filha de Deus e ia abrir sol. Eu acabei de olhar para a rua, ali tá o sol ali, irmão. Então, é incrível, mas eu quero falar sobre legado. Eu me perguntei o que eu estava fazendo e eu me via que o que eu estava fazendo, eu estava no ambiente errado, no negócio errado, e eu não deixaria nenhum legado. E hoje, cara, ontem eu falei para ela, meu coração está preenchido, não só com o amor de Jesus, mas com o que eu faço. Antes eu acordava e pensava assim, cara, hoje eu tenho que fazer X valor, hoje eu tenho que pagar tal coisa tal dia. E, cara, isso não preenche mais a minha mente, nem meu coração essa preocupação. Porque eu estou sendo obediente, eu estou fazendo a minha parte e eu estou confiando em Deus. E as coisas estão acontecendo cada vez mais. Então, irmão, hoje, se talvez você não tem esse amor, esse preenchimento, você está no ambiente certo, com as pessoas certas, que cada vez mais uma palavra do Anthony, do Denis, do Nicolai, ou qualquer irmão que entrar aqui, essa palavra tocar o seu coração, irmão, é aí onde que tu tem que ouvir e tomar uma decisão de mudar. Para quem e por que eu estou mudando o meu legado e para quem eu estou deixando. Eu sei que eu estou quebrando ciclos na minha família e eu estou deixando herança e legado para os meus familiares. Inclusive, o meu sobrenome, Anderson Lamarck, ele tem um grande significado. Lamarck, ele tem um significado de onde ele chega, ele deixa uma marca. E é isso que eu quero deixar. Aonde eu chegar, as pessoas veem quem é esse cara, o que ele faz, e eu quero me conectar com esse cara. É isso, meus Caraca, meu. irmãos. Excelente tarde aí. Bora para cima. Você é louco, meu irmão. Que 50 centavos, hein? Caramba. Muito bom, Anderson. Isso aí, cara, um homem de legado e o Anderson deixou no ar aí, mas se você só olhar o significado do teu nome, tu já vai encontrar bastante legado, tá? Ele deixou no ar e eu vou trazer essa aqui de cortesia para vocês. Cortesia espiritual. Deus pensava em ti antes da fundação do mundo, meu irmão. Você acha realmente que teu nome é à toa? Ah, não é ambiente para isso. Beleza? Mais alguém? Não? Então, meus irmãos, foi um excepcional tempo de mesa, um presente na minha vida, um privilégio estar aqui podendo servir os senhores. E segunda-feira, então, novamente nos vemos aí online. Vai ser uma honra estar com vocês novamente. Que Deus abençoe muito. Uma excepcional sexta-feira, não se esqueçam. É a última sexta-feira, 7 de agosto de 2026, que vocês vão ter na vida de vocês. A última. Não vai voltar esse dia, ok? Então, aproveitem esse dia, vivam como um homem de legado e não se esqueçam de ir lá no YouTube, visualizar, curtir, compartilhar, comentar esse tempo de mesa de hoje, tá bom? Que Deus abençoe muito e uma excelente tarde a todos.